Judas 3. Hoje a gente vai aprender como identificar uma seita cristã, né? Se você não consegue identificar uma seita cristã, possivelmente você está sendo enganado por uma, né? Existem muitas seitas cristãs. O que é uma seita cristã? É uma organização que diz que professa o cristianismo histórico. E hoje nós não vamos lidar com as diferenças denominacionais. Os presbiterianos são cristãos, os batistas são cristãos, os assembleianos são cristãos, os metodistas são cristãos, os congregacionais são cristãos e por aí vai, né? Vou falar daquela que diz que é cristã e não é. E é importante a gente aprender isso. Então, uma seita é um partido, um grupo que prega uma ou mais heresias. A palavra heresia, no grego, tinha a ideia de partido, facção. Com o tempo, a definição teológica é uma distorção, uma perversão do cristianismo bíblico. E hoje a gente vai ver isso. Ali no versículo 3, diz o seguinte, de Judas: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha só o que ele está falando. Olha, eu queria escrever sobre a salvação. Eu queria falar de Jesus, como Jesus salva. Mas eu tive a necessidade de escrever, a exortar vocês a batalhar pela fé. A fé aqui é o conjunto de doutrinas. A expressão pisteos, ela tem vários significados, né? Confiança, né? Conjunto de doutrina e por aí vai. Então, pela fé aqui, conjunto doutrinário, que uma vez foi entregue aos santos. A palavra uma vez, rapax, uma vez por todas. Então, a doutrina cristã, ela não mudou, ela não evoluiu. Ela pode ter sido lapidada, se tornar mais clara, mas ela foi uma única sempre. Então, o Judas falou o seguinte: eu queria falar de salvação, mas eu tenho que falar da batalha pela fé. O que é muito comum? Quando a gente prega sermão assim, o que as pessoas falam? Olha, não fala isso, não julgueis. Mateus capítulo 7, verso 1, né? Esquece o verso seguinte. Vamos falar de Jesus. É muito comum, vamos falar só de Jesus. Mas Judas queria falar só de Jesus. Mas ele não pode falar só de Jesus. Ele fala, eu tenho que falar agora para vocês fazer o quê? Exortar-vos a o quê? A batalhar. Ali em Filipenses capítulo 1, 17. E hoje, como não é um sermão normal, né? É um estudo, vocês podem interromper quando precisar. Eu ia falar a hora que quiser, mas uma vez eu falei isso, no estudo não foi aqui, aí uma pessoa, tá, mas o meu pai fez isso. Eu falei, mas o que eu posso fazer, cara? Não estava presente, não tenho muito o que fazer, né? Então, sempre que for necessário, você pode interromper. Filipenses 1,17. Aqui Paulo, né, estava preso, ele diz o seguinte: mas outros, por amor, sabendo que fui posto para o quê? Defesa do evangelho. No grego aqui, apologia, é discurso de defesa, uma defesa verbal. Então o evangelho deve sim ser defendido verbalmente. Ao contrário que fala, Deus não precisa de defesa, mas o apóstolo Paulo exercia apologia. Dito isso, a gente vê então que a Bíblia ordena que nós defendamos o evangelho. E por que a gente tem que fazer isso? Eu vou botar aqui os dois principais motivos. O primeiro, para a proteção. Ali em Atos, antes a gente vê como identificar uma seita cristã, uma distorção, uma perversão do cristianismo histórico. Ali em Atos, capítulo 20, Atos 20, versículo 28 ao 30. Diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Tem algumas versões, só um parênteses, que vai traduzir, que ele resgatou com o sangue de seu filho. Tá. Não existe nenhum manuscrito que tenha isso. Isso é da cabeça do editor, então ignore se a sua tradução tiver isso. Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos para si. Após si, Paulo fala o seguinte, olha,
Quando eu sair, vai aparecer, vai entrar no meio de vós lobos cruéis. E vai ter gente dentro de vocês mesmos que vão querer tomar discípulos para si. A pergunta é, como é que eu vou saber que eles são lobos cruéis se eu não sei o que é uma seita cristã? Como é que eu vou saber que eles têm um discurso errôneo, perigoso, se eu não sei como identificá-los? Então a ideia meio da Gospelândia que existe, importante é levantar a mão e adorar Jesus, isso é importante, mas o cristianismo não é só isso. Então nós devemos, por proteção do rebanho, para que o rebanho não caia em mãos erradas, a instruir o rebanho para que o rebanho identifique uma seita cristã, especialmente no período onde você tem acesso a qualquer doutrina com um clique. Né? Pode ser, antigamente você tinha a sua igreja, tinha o pastor, aí você escutava uma coisa ou outra de alguém, mas você tinha seu pastor. Hoje você tem o aqui falando e você tem outras pessoas, você tem o que você quiser para escutar. Então você tem que identificar isso daí. Identificar. O segundo motivo é a evangelização. Ali, não precisa abrir, mas em Marcos 16:15, fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Logo eu tenho que pregar o evangelho a quem eu identifico que não é salvo, que não é cristão. Mas como eu posso identificar quem não é cristão se eu não sei diferenciar o cristianismo bíblico do cristianismo falso? Não há como eu fazer isso. Né? Quando eu vejo um cristão, estou lá, a gente tem lá o nosso questionário de evangelização. Ele tem perguntas para identificar se a pessoa de fato entende a fé cristã, a fé verdadeira. Se ela entende, eu posso orar com ela, mas eu não vou convidar ela para ir na igreja. Por quê? Porque ela já é cristã, né? Ela já é uma pessoa salva por Jesus. Então a gente tem que ter essas duas noções, proteção e evangelismo. Agora, dito isso, outra coisa importante. Doutrina é um conjunto de crenças. Há 3 fontes de doutrina. Doutrina que vem de Deus, doutrina que vem dos homens e doutrina que vem de demônios. Então sempre vai ser uma das 3. Quando eu falar alguma afirmação teológica, e todo mundo faz teologia, né? Todo mundo faz teologia, né? Eu creio que a pessoa reencarna, igual eu vi na novela da Viagem. Isso é teologia ruim, mas é teologia. Então toda afirmação sobre Deus é teologia. Ela vai sair de Deus, dos homens ou dos demônios. Até aqui está tranquilo de entender? Então vamos abrir ali em Atos 13:12. Então vamos à primeira fonte de doutrina, doutrina de Deus, doutrina bíblica. Diz o seguinte em Atos 13:12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aqui é um genitivo, doutrina que provém do Senhor, doutrina de Deus. Então a doutrina bíblica, ela vem da onde? De Deus. Não vem de mim, não vem de vocês, não vem da Convenção Batista Brasileira, ela vem de Deus. Agora, há doutrinas que não são bíblicas, mas também não são demoníacas. São invenções humanas. Né? Eu posso falar, a partir de agora, ficou definido que as irmãs todas vão usar véu e saia e não vão tirar os brincos. O que vai acontecer? Vocês vão fazer uma assembleia e vão falar que eu sou louco, porque a Igreja Batista é congregacional e o poder está no meio da congregação. Então não ia funcionar muita coisa. Mas se eu inventasse isso aí não necessariamente pode ser uma doutrina do diabo. É uma doutrina da onde? Veio da onde? Da minha cabeça. Da minha cabeça. Né? Vamos abrir ali em Colossenses 2:22. Claro, o Satanás pode influenciar e usar homens para inventar essas maluquices, obviamente. Né? Colossenses 2:22. Aqui a igreja de Colosso tinha um problemão lá, o pessoal não queria comer bacon, tinha que guardar o sábado, estava tendo visagem por aí. E Paulo falou, para com isso. Ali o verso 22. Vou ler o verso 21 também. Não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso. Essas regrinhas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Doutrina humana. O que é doutrina humana? Né? Jesus falou, não é o que entra que contamina, é o que sai. Né? Não é porque você vai comer bacon que você vai queimar no inferno. Doutrina humana. Agora, há uma doutrina que é demoníaca. Mas doutrina humana, ela causa dano. Doutrina humana é pecado. Mas ela não é um grau tão sério quanto a doutrina
de Satanás. Então as seitas elas vão misturar a doutrina humana, alguma doutrina de Deus, porque se a nota de real for muito bizarra, ninguém vai aceitar. Ela tem que parecer um pouquinho com a verdadeira, só que ela vai misturar doutrina humana e doutrina demoníaca. Ali em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, verso 1, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, doutrinas que provêm de demônio. Aqui vai continuar o texto dizendo que vão proibir o casamento, vão ordenar a abstinência de alimentos, né? Aqui em James traduz carnes. Nem vou falar qual é a instituição que proibiu os clérigos de casar e diz que tem um certo dia que não pode comer carne. Nem vou falar porque está sendo gravado, não quero ser processado, né? Mas tem uma instituição por aí que proibiu os clérigos de casar, proibindo o casamento, né? E proíbe certos alimentos certos dias, né? Então, doutrinas de demônios. Então, doutrinas de Deus, doutrinas de demônios, doutrina de homens. Doutrina de Deus é o que está na Bíblia. Doutrina de demônio e de homem não está na Bíblia. É distorção bíblica. Doutrina de homem causa dano, doutrina de demônio causa dano maior. Ok? Dito isso, como é que eu posso identificar? Fazendo conta de matemática. Pastor, está louco? Não, não estou. Toda seita cristã, ela vai cair uma dessas quatro. Adição, subtração, divisão, multiplicação. E eu vou explicar isso. Uma coisa vai acontecer. Primeiro, adição. Uma seita cristã, ela tem a mania de adicionar. Ela vai adicionar a autoridade além da Bíblia. É uma adição. Fala, a Bíblia não é suficiente. A Bíblia não é tudo que... Ela é muito importante, mas ela não é suficiente. Vamos abrir ali em 1 Coríntios 4, 6. Então, o primeiro ponto, adição. Então, você está escutando alguém lá e fala, olha, a Bíblia é importante, mas eu tenho uma nova revelação. Eu tenho algo que é equiparável à Bíblia. Opa, liga o alerta. Porque aí ela está caindo na primeira operação matemática de seita. Adicionando coisa. 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Quando você sai da Bíblia, vai ter soberba. Não ir além do que está escrito, né? Ai, mas Tertuliano falou isso, mas está na Bíblia. Ah, mas Agostinho falou isso, mas está na Bíblia. Ah, mas tal pessoa falou isso, mas que bom, mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia. Vamos abrir ali em 2 João 9. Não tem capítulo, tá? Porque é um só. 2 João seria o verso 9, né? 2 João 9. Então, uma seita ela vai cair na adição. Ela vai adicionar autoridade além da Bíblia. Seja um escrito, seja um profeta, seja um concílio, seja um apóstolo, seja o que for. Ela vai colocar algo além da Bíblia. 2 João 9 diz o seguinte: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. A palavra prevarica aqui, parabainon, é ir para o lado ou ir além. Então, quem vai além, quem adiciona, não tem o Pai, não tem o Filho. Então, uma adição de autoridade. Eu vou ler aqui um trecho de uma revista, de uma igreja, uma organização. Eu estou lendo o trecho, então. Negamos que a qualidade ou... a minha letra é maravilhosa. A qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras. Revista Adventista, fevereiro de 1984, editora Casa Publicadora Brasileira, página 37. Então, o que eles falam? Nós negamos que o grau de inspiração das Escrituras seja diferente do grau de inspiração de Ellen White. Isso é uma adição. Está adicionando autoridade além da Bíblia. E quem seria essa autoridade?
Seria uma autoridade humana, Ellen White, porque entendem que ela é uma profetisa. O que eles vão argumentar? Não, mas ela é uma luz menor para guiar a luz maior. Pô, se a luz maior está grandona, não preciso de uma vela. Né? Até o sol do meio-dia, vou pegar uma vela. Não preciso. Então, é alguém que está adicionando, seja profeta. Nossa igreja aqui na Bíblia, mas nós temos profetas que nos dizem como viver. Ué? Oi? Isso, você adiciona coisa que não está na Bíblia. Ou, olha, a nossa igreja tem a Bíblia e o magistério, que é a igreja católica. O magistério católico. Você está adicionando. Opa, isso é uma seita que se diz cristão. Mas não é, porque ela está indo além do que está escrito. Então, adição. Mas as seitas também têm a subtração. Adição adiciona. Subtração tira. Tira o quê? Tira algo da pessoa de Cristo. Aqui ainda em 2 João, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Aqui é interessante. O que é não confessar que Jesus veio em carne? Que o verbo se fez carne. Ele subtrai ou a humanidade de Cristo. Jesus Cristo era quase um homem, mas não era totalmente homem. Ou subtrai a divindade de Cristo. Jesus Cristo não era Deus pleno, como o testemunho de Jeová faz. Não, Jesus Cristo foi criado pelo Pai, ele é o arcanjo Miguel, e veio aqui parecer homem, e quando ressuscita, ele ressuscita, mas é uma ressurreição espiritual. Ele aí errou nos dois, subtraiu a divindade e a humanidade, né? Errou nos dois. É uma coisa, é um arcanjo Miguel que veio morrer, né? Então você está subtraindo, nega a sua humanidade, né? Ou adventista, que fala que Jesus tem uma natureza pecaminosa. Está diminuindo a pessoa de Cristo. Está diminuindo a pessoa de Cristo. Né? Ele tem uma natureza humana, só que ela não é pecaminosa, porque ele é o segundo Adão. Adão não foi criado com uma natureza pecaminosa. Né? Ou você tem quem nega a divindade. Tipo de Jeová, os mormons negam a divindade. Eles falam que não, mas eles negam a trindade. A gente cria a trindade. É uma loucura a trindade deles, tem nada a ver com trindade. Aquilo dali é uma invenção deles. Né? Os liberais, por exemplo, os teólogos liberais. Não, Jesus foi um revolucionário. Está negando a divindade. O espiritismo. Jesus foi um grande mestre de luz. Não pode ser, porque Jesus afirmou que ele era Deus. Se ele falou que ele era Deus, ou ele achava que era e não era, maluco. Então não pode ser um grande mestre. Ou ele sabia que não era e disse que era, mentiroso, não pode ser um grande mestre. Ou ele era Deus. Não tem outro meio termo. Não existe isso. Então, uma seita que se diz cristã, entra o espírita. Fala, não, nós somos cristãos. Não falam? Todo mundo fala que é cristão. Não, mas você, o espírita tem a adição. Tem o evangelho segundo Allan Kardec, segundo o espiritismo. É a adição. Sempre vai cair. A subtração. Jesus não é plenamente divino, é um grande espírito. Mas não é Deus. Você tem então a subtração, negando a divindade. Né? E outros negam a sua a filiação ao Pai. Ali em 1 João, capítulo 2, verso 22 e 23. Então vai negar alguma coisa, ou a divindade de Cristo, ou a humanidade de Cristo. Então, a seita ela adiciona, ela subtrai. Diz o seguinte no verso 22 de 1 João 2. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Pai tem também o Filho. Você nega as pessoas da Trindade. Aqui é interessante. A pessoa fala o seguinte, olha, Deus o Pai criou Jesus. Tá bom. Se Deus o Pai criou Jesus, houve um tempo que Deus o Pai não era Deus o Pai. Porque para eu ser pai, o que eu tenho que ter? Filho. Eu acabei de negar as pessoas da Trindade. Não, então eu estou dizendo o seguinte, nem sempre o Pai foi o Pai. Eu não posso ser pai de uma ideia, sou pai de uma pessoa. Em termos reais, eu sou pai de uma pessoa. Eu não era pai antes do meu filho mais velho nascer. Eu poderia querer ser pai, mas não era pai. Então, quando você fala que Jesus é criado, você está subtraindo a sua divindade. As seitas fazem isso, subtraem a sua divindade. Então, qual é a primeira marca de uma seita? É a adição. Ela coloca coisa, coloca a fonte de revelação. A segunda marca de uma seita, subtração, ela tira coisa.
Ah, sabe, essa doutrina do inferno eu não gosto muito. Acho que eu vou tirar aqui. Embora a Bíblia esteja lotado dessa referência. Eu vou tirar. Eu não gosto muito. Sempre tem essa marca, né? Agora, também temos a multiplicação. Uma seita, ela vai querer multiplicar. Ela não se contenta com o evangelho simples, né? Como é que é isso? Jesus é importante, mas não é tudo. Você tem que ter Jesus, mas tem que ter ritos, tem que ter obras. É Jesus mais sábado, Jesus mais santo, Jesus mais batismo, Jesus mais veste, Jesus mais jejum. Então Jesus Cristo é importante, mas eu tenho que botar alguma coisa para multiplicar com Jesus, porque ele sozinho não é suficiente. Vamos abrir ali em Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9. Olha, eu sei que você crê em Jesus, mas você está trabalhando no sábado. Eu sei que você crê em Jesus, mas, olha, você fez uma transfusão de sangue. Então, é Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais uma manifestação. Se você não falar em línguas, você não tem Espírito Santo, embora você creia em Jesus. Então, você não vai ser salvo. O pentecostalismo não diz isso, mas muitos pentecostais dizem isso. Muitos dizem isso. Né? Então, eu não estou dizendo que o pentecostalismo diz isso. Ele não diz. A doutrina da Assembleia de Deus não diz isso. Mas tem um monte de pentecostal que diz isso. Se você não falar em língua, você não tem o Espírito Santo. Né? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça, o quê? Sois salvos. Por meio do quê? Da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque o que uma seita faz? Multiplica. Não, peraí. É Jesus mais. Não, Jesus é importante. Note, a seita, ela não vai falar que Jesus é ruim. Mas imagina, Satanás chega, tudo bem, prazer, Lúcifer, eu vim aqui roubar a sua alma. Não vai acontecer. Ele vai fazer o quê? Vai usar de esperteza. Vamos abrir ali em Colossenses 2,12. Então temos a multiplicação. Uma seita vai multiplicar. Vai multiplicar. A seita, ela crê que Jesus salva, mas não consegue salvar sozinho. Olha, o sangue de Jesus é poderoso, mas você tem que passar um tempo no purgatório, porque ele não conseguiu limpar tudo. Olha, você tem que pedir perdão, depois tem que rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, e subir aquela escadaria como penitência. Mas o sangue não foi suficiente? O sangue de Cristo na cruz? Note que isso é uma multiplicação. É Jesus mais alguma coisa. Eu preciso de mais do que eu tenho. Só Jesus não dá. Né? Só Jesus não dá. Mas você diz, mas eu peço para a mãe dele, para que ela peça para ele. Porque você não confia na bondade de Jesus? Se eu quero falar com o presidente da empresa, eu não falo com a mãe do presidente, eu falo com o presidente, se eu tenho livre acesso ao presidente, não faz o menor sentido. Né? E eu não estou desrespeitando a mãe do presidente ao fazer isso. É que não é a função dela. A função dela foi ser a mãe do presidente. Ali em Colossenses 2,12 diz o seguinte: estão entendendo a adição, a subtração, multiplicação? Mas no final, saiu da Bíblia, está errado. Né? Colossenses 2,12 diz o seguinte: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pelo quê? Pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Fé. Quando alguém fala, é a fé em Cristo mais, liga o alerta. Não é a fé em Cristo mais. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não que outras coisas não sejam importantes, são, mas não são salvíficas. Ir à igreja é fundamental a um cristão, mas quem salva é o dono da igreja. Oração é fundamental a um cristão, mas quem salva é aquele ao qual a gente ora. O batismo é um ato de obediência fundamental ao cristão, mas quem salva é aquele ao qual nós nos identificamos no meio do batismo. Então, a multiplicação toda aceita, irmão, você está indo na igreja, que legal, a igreja batista, nós gostamos muito dos batistas. Você já leu os 10 mandamentos? É assim, não é? É assim que funciona. Você sabe qual é o nome de Deus? É Jesus mais a pronúncia exata de um nome que nem exata é.
né? É sempre mais alguma coisa, uma multiplicação para a salvação, né? É sempre assim. Isaías 64:6. E por que não pode ser Jesus mais alguma coisa?